Salve, salve! E aí, pessoal do canal Conjuntura Live, agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade de estar falando sobre questões raciais nesse período importante aí. É sempre importante, né, falar sobre questões raciais, e a gente sabe que ficar mais forte nesse período de novembro. Então, convite aí do meu camarada Marco Dantas. A gente veio falar sobre algumas questões que são importantes, né, para entender o Brasil, para entender a sociedade como um todo. Me apresentando, eu sou Bruno, conhecido como Bruno Rico. Sou escritor, sou publicitário. Hoje tenho a minha agência, Mono Comunicação. Tenho um livro publicado também, que é um livro, já aproveitando, falando um pouco da minha trajetória, baseado em uma letra de rap, de um grupo chamado Facção Central. E o rap foi um grande instrumento educacional meu, né? Na minha adolescência ali, né? Início de formação mesmo de personalidade. E entrou também já muito forte com essa instrumentação racial, né? Eu tenho essa base muito forte na minha educação, que é essa questão do rap. E hoje aí, né, oriundo de favela, publicitário que tem sua agência, livro publicado, 35 anos, tem toda essa bagagem, né, que a gente traz de vivência, de experiência e de conhecimento, né, que a gente adquiriu ao longo dos anos sobre essas questões raciais. Eu queria de cara já abrir dizendo que eu não tenho tema específico sobre esse vídeo, mas eu queria que ele fosse embasado principalmente pela questão do racismo estrutural, que assim, para mim é o norteador de tudo. O racismo estrutural é que vai entendendo o racismo estrutural, minimamente entendendo, a gente consegue ter uma breve noção de do que realmente é o nosso país, né? E do porquê de algumas coisas, né? É impossível entender o hoje se a gente não olhar para o que aconteceu lá atrás, né? A gente vive num momento de apagamento de história, isso é proposital, porque entender a história é muito importante para que a gente tenha entendimento mesmo das coisas e para que a gente não repita certas ações. E é de interesse desse governo atual que de fato a gente queira repetir vários erros, né? E num país, né, que nem é tão velho assim, né, comparado às outras nações, repetir os mesmos erros é importante para algumas pessoas, mas não para o povo. E assim, eu estou falando de tudo isso porque para mim, Bruno, a questão do racismo é o maior dos problemas do país. É o maior problema do país, né, para ser mais objetivo. E é importante abrir com isso porque o racismo para mim ele fala sobre tantos outros problemas maiores, né, grandiosos também da nação, mas ele para mim é o principal. Eu não acredito em utopias do tipo, o racismo vai acabar, não, até porque é uma coisa universal, mas ele pode sim ter soluções, ele pode sim ser um pouco amenizado em algumas questões, se de fato houver vontade, muita luta, que sempre teve, né, e sempre teremos. Mas eu acredito que com o trabalho de formiguinha e com o trabalho também de governo, de gestão pública, né, de órgãos públicos, né, sociedade no geral, a gente consegue melhorar alguns cenários. E com o trabalho de base com a criançada, com a molecada que tá vindo, entendendo, se empoderando, né, se inspirando em quem tá aí nessa caminhada, da mesma forma que a minha geração se inspira em quem veio lá atrás. Não tem nada de inventar roda, eu sempre falo isso, né? Não tem nada novo, né? Todo mundo, ou melhor, muita gente já sabe o que tem que fazer. O lance é arregaçar as mangas e de fato fazer, né? De fato ter essa coisa do propositivo. Então assim, eu queria iniciar com a questão do quase que uma linha cronológica do nosso período escravocrata, né? Mais de 300 anos de escravidão, no país que foi o último país das Américas a abolir a escravatura, com pressão já de Portugal, de tantos outros lugares, que ficou conhecido aí como a abolição da Isabel, né, a Redentora, quando na verdade tivemos vários abolicionistas nesse processo, inclusive vários negros, irmãos Rebouças e tantos outros. E a abolição ela foi um período caótico, totalmente catastrófico, que culmina no Brasil atual. Nesse Brasil atual extremamente desigual, de racismo pulsante, de pessoas passando fome, de educação precária, de tudo. Se a gente for analisar, é lá que começa isso. E aí eu falo que isso afeta até
pessoas brancas inclusive, né? Porque também passamos por um processo de miscigenação propositalmente, que eu vou falar sobre tudo isso. Falando um pouco desse processo de embranquecimento do Brasil, que vem lá direto do período escravocrata, a gente teve, né, esses mais de 300 anos de escravidão, e no 13 de maio de 88 surge a pseudo-abolição, que os negros são jogados à própria sorte no país, e é muito surreal imaginar, né, que uma galera que praticamente não alfabetizada, saindo daqueles resquícios de trabalho sem remuneração, iria de um dia para a noite ter grandes oportunidades ou ser altamente remunerada pelo seu trabalho. É importante dizer que a abolição não teve uma data específica, essa de 13 de maio de 88, mas ela ainda perdurou por durante muitos anos, né? Aquela questão cultural, né? Na verdade ela ainda acontece, mas ela foi muito forte durante décadas ainda. Então, assim, pessoas negras saíram das suas senzalas e foram trabalhar por prato de comida, por moradia. Então era aquela coisa, você não estava com os grilhões ali, você não estava sendo chicotado, mas você estava trabalhando por algo para sua sobrevivência ainda. Tem até um documentário muito interessante chamado Menino 23, quem não viu, aconselho, que fala de processo de escravização até décadas passadas, né? E vira e mexe também surge algumas pessoas sendo denunciadas por processos análogos à escravidão. Então a gente fala de um período que perdurou e ainda perdura durante muito tempo. E a parte cultural também ficou muito forte na sociedade. Mas o que eu queria traçar de linha cronológica é que fomos, né, meus antepassados aí, abandonados à própria sorte. E o Brasil já se instrumentalizou para que essas pessoas saíssem das senzalas e já fossem para as cadeias, para as favelas e tudo mais. Porque foram criadas leis, né? Criadas leis para, por exemplo, o encarceramento da população negra já começou naquele período, porque foram criadas leis que qualquer pessoa negra estivesse numa esquina era considerada vadia, sem ocupação, e aquilo podia fazer com que a pessoa fosse para a prisão. E aí você imagina num cenário de pessoas sem trabalho, sem ocupação, sem oportunidade, na rua jogando a sua capoeira, iniciando o seu samba, tudo da nossa cultura, e eram simplesmente presas. E aí, mais uma vez, famílias eram destruídas, mulheres sozinhas em seus lares, com seus filhos. A partir daí a pobreza, que já era caótica, fica mais ainda, sem estrutura. Inicia-se ali um processo de favelização das comunidades, né? Nordeste, Rio de Janeiro, tudo mais. Depois São Paulo, Sudeste no geral. A gente também tem esse processo, já mais para frente, ao longo dos anos, de pessoas vindas do Norte e Nordeste para a região Sudeste. E a gente tem essa ebulição das grandes capitais aqui do Sudeste, né? Basicamente em São Paulo. E aí, com o processo de urbanização, tendo as favelas aí com seu foco mais uma vez. Quando a gente fala em favela, a gente fala de população de favela, que é uma área que eu sou ativista também. A gente fala também muito forte de população negra, né? Aqui no Rio a gente tem umas variações, umas favelas tem mais população nordestina, outras tem mais negros, mas no geral, quando a gente fala de favela, a gente está falando de população negra e a gente está falando desse histórico. Se a gente não está falando de uma pessoa negra diretamente, a gente está falando de alguém que, na sua trajetória, na sua família, foi impactado por uma pessoa negra que não teve suas oportunidades, né? E que sofreu algum dano por conta do nosso racismo. E aí é muito importante falar que muito se fala de cota hoje, né? Ah, que negro tem cota, como se só houvesse cota para negro, né? E as pessoas surgem com esse papo de meritocracia, que isso é dizer que o negro não tem capacidade, quando na verdade isso é tudo falácia, né? Não tem nada a ver com isso. Cota sempre existiu no Brasil, só que elas sempre foram para pessoas brancas. E isso nunca incomodou, porque o branco é normatizado na sociedade e é quem de fato pauta, né, todas as ações do país. Assim que tivemos o pós-abolição, tivemos aquele período de guerra, né, algumas décadas à frente, e basicamente populações da Europa, né, e aí especificamente alemães, italianos, enfim, adentraram o país com estímulos do governo, com direito a terras, pequenos valores para iniciar, reconstruir a sua vida aqui no Brasil, e isso fazia parte de um processo de embranquecimento. Isso está na Constituição, tá, gente? Isso aí não sou eu, Bruno, que estou inventando. Vocês podem procurar por documentos que de fato existe isso.
Então, assim, negros que construíram, ergueram essa nação não tiveram direito a nada. E pessoas brancas vindas de outros lugares tiveram cotas, tiveram direito a terras, umas mais, outras menos. E é muito importante entender esse processo, eu volto na questão de hoje, né, e o ontem, porque a gente entende o processo de formação de fato de país e o que esse país entende como população. Quem o país entende que é cidadão e quem não é. Quem tem direitos e quem não tem. E isso permanece até hoje. E aí se cria polícia militar, se criam leis de repressões, né? E aí você tem, por exemplo, uma polícia muito forte ali, criada no período escravocrata, para, bem dizer, caçar escravizado fujão. E isso trazendo para a modernidade é o que segue. E aí você tem toda uma linha cultural muito enraizada, né? De pessoas negras sofrendo opressão o tempo todo e do racismo estrutural inserido nas instituições. Aí a gente tem o racismo institucional, que aí é dentro das corporações, dentro dos ambientes educacionais, dentro da polícia, dentro de governo, dentro de empresas, tudo isso. E a gente tem esses viés inconscientes dentro da gente. E de achar que um negro passando na rua de noite é mais perigoso, de que o branco está associado à inteligência, de que o negro vai estar associado a uma questão mais de trabalho braçal, de que aquelas coisas, né, de que o preto de terno é o segurança, o motorista, o branco é o empresário, a mulher mexendo numa roupa numa loja chique, a branca está comprando, a preta está vendendo, né? A mulher numa casa chique mexendo na cozinha, a branca está cuidando da casa, a preta está ali como empregada e tantas outras coisas, né? É aquela coisa do o branco correndo, a atleta está com pressa, o preto correndo já é uma coisa muito perigosa. E são detalhes, né? O racismo, às vezes ele está no grosso, mas às vezes ele também está nos detalhes, né? E aí a questão das estruturas. E tudo isso dialoga com a nossa sociedade atual, né? Recentemente tive um caso de um camarada chamado Júlio de Sá, que toca a página Carioquice Negra, que ele foi abordado de forma totalmente arbitrária pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, saindo de uma loja, e a justificativa foi que ele estava com volume na cintura e a polícia, sem saber o que falar, sem preparo nenhum, na verdade, disse que achava que era o celular, depois disse que o vento passou e fez volume na cintura. E assim, são coisas simples que hoje a gente tem o celular para poder gravar, que era algo que a gente não tinha, hoje o celular é uma arma nossa, e dependendo do horário, se for de noite e tudo mais, a gente sabe que sofre profundas repressões, né? Nesse sentido. Eu sou um grande defensor da causa do genocídio da população negra. Existem várias nuances, né, dentro da questão do racismo, dentro da população negra. E para mim, a causa mais importante é o genocídio. Porque existe um processo de extermínio no país, da população negra. E eu entendo que a partir do momento que a gente não consegue ficar vivo, a gente não consegue sonhar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue criar nossas empresas, a gente não consegue criar nossas famílias, nossos filhos vão ficando por aí. A questão da família também fica muito estruturada. Então, assim, isso afeta muito a saúde mental da população negra. Então, para mim, essa sempre será a causa mais importante. A questão da vida, né? A questão da vida da população negra.